Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. E o podcast do Tela é um braço do Tela Educação que a gente traz conteúdo de qualidade, provocativo, moderno, para ajudar você a pensar fora da caixa, de uma forma provocativa, enfim, para que você esteja conectado com o mundo atual. Falando em mundo atual, nós temos aqui uma oportunidade de ter um podcast especial, diferente, é isso mesmo. Então, você que está acostumado a nos acompanhar, né, nós normalmente temos um entrevistado ao vivo. E hoje eu quero ter uma experiência diferente com você. Nós promovemos recentemente um evento para trazer ao Brasil uma das maiores autoridades de inteligência artificial do mundo. Hoje ele reside nos Estados Unidos, tem negócios com o governo de lá, mas o Dr. Elijah Lowe, que é o nosso convidado, que eu vou aqui repercutir um pouco da palestra que ele trouxe em 4 blocos, então fique com a gente até o final, né, e acompanhe aí semanalmente as sequências das gravações, e o nosso objetivo é desmistificar de uma vez por todas o que é a inteligência artificial, tá bom? Mas também conectá-la com uma cosmovisão bíblica. Será que isso é possível? Tá feito o desafio, eu tenho certeza que você vai curtir essa jornada, então vamos juntos aprender sobre inteligência artificial e como a IA está conectada com o reino e os negócios do reino. Bora lá? Então, vamos com o Dr. Elijah Lowe. Olá, tudo bem? Meu nome é Elijah e é a primeira vez que estou no Brasil. É uma honra e um privilégio estar com vocês e estar aqui com a tela. Eu acho que é um momento importante estar com vocês aqui falando sobre a tela. Eu espero que vocês gostem da minha apresentação e entendam o que a tela realmente traz para um momento como este que nós estamos vivendo, onde nós somos capazes de mudar o país para onde ele deveria estar. Eu sou autor deste livro aqui, Navegando na Inteligência Artificial com Fé, IA com Fé. Quero falar um pouquinho sobre mim, vejam aqui. Os meus pais, eles eram ligados à igreja, fundadores da igreja. O meu background é em finanças, a minha formação é ligada à economia, também estudei recursos humanos e depois entrei no mercado de consultoria nos Estados Unidos, em muitas empresas como Kraft e outras também. E trabalhei com consultoria em grandes empresas na África do Sul, melhor dizendo, na América, Austrália. E assim, comecei muitas empresas. Estava envolvido também em varejo, também na indústria automotiva, empresas tecnológicas, empresas de software. Percebam, então, realmente é uma variedade imensa de empresas. Também consultoria para questões governamentais, planejamento governamental, econômico, construção de cidades e assim por diante. E por que estou dizendo isso a vocês? Porque eu quero que vocês entendam o contexto da minha formação, a fim de que vocês possam entender o que eu irei mostrar a vocês aqui na palestra. Vamos agora falar um pouquinho sobre a história. Quero fazer uma pausa aqui e só reforçar, né, um background do Elijah. Ele é malaio, né, portanto nasceu na Malásia, e os pais dele eram pastores, né? Então ele nasceu dentro de um contexto de igreja, mas conectado ao mundo dos negócios. Importante dizer isso porque lá no país dele, né, durante a juventude dele, havia uma transformação no mundo na parte de telecom. E você deve saber que 50 a mais aí, provavelmente,
sabe que a Malásia foi um dos tigres asiáticos, né, um país importante para exportar tecnologia. E o Elia, ele fez parte deste movimento, dessa revolução tecnológica no seu país, que era um país pobre, mas ele passou a incubar empresas, né? Ele começou a treinar jovens, acho que é isso interessante ressaltar. Ele recrutava jovens cristãos, né, da igreja onde os pais eram pastores, e ele treinava jovens acerca daquele negócio de telecom. É tão interessante que esse movimento, né, negócios e missões, fez com que muitos, milhares de jovens passassem por aquele treinamento com uma visão, né, de servir ao Senhor e de excelência e de entendendo de que Deus estava colocando na mão deles um papel, um recurso importante, né, naquele momento ligado à tecnologia, e eles poderiam mudar a história do país. Bom, avança no tempo um pouquinho e você vai saber que a Malásia é um dos maiores fabricantes, está entre o segundo e o terceiro lugar de fabricação de chips do mundo, não é? Então veja como é importante. Isso passou naturalmente lá atrás pela parte de telecomunicações, né, a parte de internet, então foi possível que o país se expandisse. Depois ele construiu um modelo de cidade inteligente, planejou isso, segundo ele foi uma direção que Deus deu para ele. Uma questão política, ele acabou saindo da Malásia, mas o governo se apropriou do desenvolvimento, do planejamento dele, implantou, e hoje a Malásia é uma potência na sua região. E ele então foi para os Estados Unidos desenvolver projetos ligados à inteligência artificial para o governo americano. Mas vamos então aqui continuar e entender um pouquinho, eu gosto muito de reforçar isso, né? Eu quero chamar a sua atenção para pensar como nasceu a tecnologia, né? Você talvez tenha a curiosidade, seja um curioso, uma curiosa, mas eu tenho certeza que a maioria vai se surpreender de como começou a tecnologia na história da humanidade. Olha que interessante. Da IA, o contexto de como essa tecnologia começou. Vejamos aqui na tela. Assim vocês podem apreciar o que significa ser um cristão no mundo de hoje. Tudo bem? Vamos lá então. A primeira pessoa que na verdade fez a calculadora, vejam só, que faz conta com números, mecânica, era Pascal, Blaise Pascal. Muitos de vocês o conhecem, claro, mas talvez vocês não saibam que, na verdade, ele era um teólogo, vejam só. Ele passou boa parte da sua vida estudando a mente de Deus. Por conta do amor de Deus e sua compreensão, obviamente, da teologia de Deus, ele começou a entender a matemática e assim começou a entender e a criar a primeira calculadora. Vejam só. Tudo bem? E desse ponto em diante, um homem chamado Charles Babbage, ele usou tais conhecimentos e criou a primeira máquina programável do mundo em meados do século XIX. Talvez vocês não saibam o seguinte, que vocês o conhecem como a pessoa que criou o computador, obviamente, o primeiro computador, mas talvez vocês não saibam que ele, na verdade, ele queria ser um pastor. Ele queria ser um pastor, vejam só. Ele estudou teologia, ele até mesmo queria ser um pastor na Inglaterra, e a igreja o rejeitou, porque diziam que a teoria matemática dele era muito influenciada pelo francês. Obviamente, nós não fazemos isso atualmente por conta da influência do francês em teorias matemáticas, é verdade, mas aparentemente naquela época você podia fazer isso, vejam só. Pelo fato de ele não se tornar um ministro, um pastor, ele tornou-se um matemático. Daquele momento em diante, ele criou a primeira computadora programável. Por que estou dizendo tudo isso? Porque os cristãos foram aqueles que criaram inovações, que criaram o computador, que levou à criação do PC, que levou à internet, que levou à IA, que agora estamos aqui lidando. Assim, vocês devem entender a história da inovação
e que muitas pessoas que começaram o fundamento dessa questão, muitas pessoas que realmente lutaram, eram teólogos, que queriam entender a mente de Deus e tinham revelação, obviamente, para construir computadores que levou à IA dos dias atuais. Fazer uma pausa aqui e lembrar, né, do Gutenberg, que foi uma tecnologia responsável por revolucionar também toda a humanidade, né, a parte da escrita. Então veja com este olhar. Eu quero mais uma vez convidar você a pensar, né, que Deus tem a inteligência, dá a inteligência ao homem, é a inspiração para ele criar a tecnologia. Se vocês forem capazes de entender isso, vocês não ficarão tão assustados com a tecnologia. Nós sabemos que no dia 30 de novembro de 22, o ChatGPT foi lançado. Nós sempre tivemos IA há um bom tempo, mas o que essa data é diferente? Porque foi o primeiro dia em que a IA capturou a imaginação das pessoas comuns. Pela primeira vez na história, as pessoas acordaram e pensaram, nossa, uau, que incrível! Mas, ao mesmo tempo, há outras pessoas que despertaram e falaram, meu Deus, isso é terrível. O que é isso? Isso é terrível. Mas, na verdade, o CEO da Google achou isso terrível. Ele, obviamente, administra uma das empresas mais lucrativas do mundo e quando ele acordou, ele viu o ChatGPT, ele emitiu um código vermelho. O que isso quer dizer, código vermelho? Código vermelho significa que algo aconteceu que poderia fazer com que a empresa falisse. O Google é realmente uma empresa muito grande, como sabemos. Contratar várias pessoas, obviamente, as melhores mentes do mundo, e para eles entrarem em pânico, vocês sabem que é realmente algo sério, não é verdade? É verdade, e tem um detalhe importante aí, né? Você veja que sempre quando surge uma nova tecnologia, algo muito novo e que tem um potencial para mudar mesmo a sociedade, como cremos, né? De verdade que a inteligência artificial veio para mudar a forma com que nos relacionamos com a própria tecnologia e o padrão de consumo da sociedade, como a sociedade está moldada, né? A questão da cultura, dos usos e costumes. Então a inteligência artificial é de verdade um marco e a gente pode acreditar que é antes e depois talvez até mais relevante do que a própria internet. É lógico que uma coisa está conectada à outra, mas já já vocês vão entender o potencial disso. Eu quero colocar aqui uma questão, né? Então, ao longo da história da igreja, sempre que houveram inovações ou coisas muito disruptivas, né, que chamavam bastante atenção, como talvez, ou por certo, seja a IA nesse momento, parte da igreja ou parte dos cristãos estranhavam aquilo como não sendo, e rotulavam como não sendo de Deus, né? Então, eu espero que você não seja um desses, esteja assustados aí, né? Lógico que Hollywood tem uma grande responsabilidade por trazer aí um peso dramático, né, para as inovações, aquela coisa de futuro, apocalíptico, mas guarda o seu coração aí, fica com a gente até o último vídeo, série de 4 vídeos, que nós vamos desmistificar e mostrar para você que certamente Deus está no controle dessa situação e a IA tem um grande potencial para revolucionar e você é um convidado a ser um protagonista do bem, né? Um herói, alguém que se apropria da inteligência artificial ou da tecnologia para olhar o mundo de uma forma redentiva. Vamos adiante. O Bill Gates diz que isso poderia potencialmente destruir a Amazon e a Google, como conhecemos. O CEO da Google dizia que a IA seria mais importante do que a eletricidade. E todos sabemos que a eletricidade fez uma diferença brutal no mundo que vivemos. Assim mostrarei a vocês algo interessante.
Há pessoas aqui nesta sala que têm tanto conhecimento em IA que treinam a IA. E também há pessoas que talvez nunca usaram o ChatGPT aqui na sala. Assim, darei o meu melhor para lidar com os dois tipos de pessoas para que todos possam acompanhar o meu raciocínio. Assim vocês podem entender a palestra. Vou mostrar a vocês um exemplo. Vejamos aqui. Então deixa eu fazer uma consideração importante, né, a partir desse gancho do Elia, de que você pode estar chegando agora e eventualmente não conhece nada mesmo de inteligência artificial. Então acho que é importante um breve esclarecimento. A inteligência artificial ela existe há mais de 15 anos, né? Recentemente, 5, 8 anos atrás, de uma forma muito intensa, a IA preditiva de automação é uma potência no mundo todo, né? Gerando trilhões de faturamento. Então ela já está entre nós há muitos anos, né? O que aconteceu que agora em 2023 a OpenAI, uma empresa que lançou um produto chamado ChatGPT, que aí fez com que toda a imprensa voltasse a atenção e estamos neste momento no meio desse vórtice, né? Praticamente uma grande tempestade de informações, de novidades. Então eu quero que você acompanhe a gente entendendo de que a IA sempre existiu, ou existiu já há muitos anos, e agora com o ChatGPT nós temos a figura da IA generativa. O Elia vai esclarecer também sobre esse ponto para nós. Vejamos aqui. Alguém sabe o que é isso? Levantem as mãos, por gentileza. Alguém sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? Alguém que fala inglês, que pode falar o que isso é? Grite, por favor, fale alto. O que é isso? Vamos ver. Não é um joystick, é um controle de realidade virtual que o meu filho quebrou, jogou contra a parede. E olha só, ele consertou aqui com fita crepe, olha só. Por isso que não é algo reconhecível, está quebrado. Mas meu filho quebrou o controle aqui. E ele faz isso, ele quebrou. Ele tentou consertar com fita crepe e parou de funcionar. Ele me disse, papai, olha o que eu fiz, não funciona mais. Eu falei, veja bem, deixa eu perguntar para o ChatGPT. Aí eu fiz a pergunta, vejamos aqui. Tira uma foto aqui da tela. Podemos ver aqui o meu telefone. Aqui os meus filhos. Tirei uma foto e coloquei aqui no ChatGPT e perguntei a ele a seguinte coisa. Vejam aqui, pessoal. Perguntinha simples. Como eu conserto isto aqui? Eu nem falei o que era. Tudo bem? Eu apenas coloquei aqui a foto no ChatGPT e perguntei, como eu posso consertar isso? Não é tão difícil. Você não precisa passar por aulas ou cursos. Se você sabe mandar uma mensagem, você pode fazer isso rapidamente, como eu fiz. E o ChatGPT fez aqui um processo bem minucioso de como consertar o controle, passo a passo. Ele disse que era um controle que foi quebrado e alguém tentou consertar usando fita crepe. Olhem só, isso realmente é a versão antiga da IA. Na verdade, aqui será lançada daqui a algumas semanas ou meses, é muito mais avançado do que esse que eu mostrei a vocês. Então, aqui a gente vê um exemplo, né? Não tinha sido lançado a versão 4 do ChatGPT, que é muito mais poderosa, é um poder de processamento infinito, né? Se comparado aí ao 3,5 que ele estava usando. Importante entender, eu fazer uma distinção então de inteligência artificial generativa, né? Generativa porque ela começa, a impressão que dá é que ela começa a criar, né? Como se fosse um cérebro humano, mas acho que é importante também salientar de que não é isso. Na verdade, imagina que a internet tem um banco de dados quase que infinito, né, ao longo de todas essas décadas aí existente, coletando dados, né, e nós como seres humanos alimentando dados, e existem outras pessoas inclusive treinando robôs ao redor do mundo inteiro, né, um outro tema
para uma outra oportunidade para a gente falar, mas o computador não cria nada, tá bom? Vamos combinar assim? O computador, mesmo com a inteligência artificial generativa, ele não cria nada do zero, né? Então, existe o termo prompt, então, através do prompt, que é a pergunta, né? E aí há uma grande oportunidade para o ser humano, né? E para o cristão, sobretudo, pensar quem está fazendo as perguntas para a inteligência artificial, né? Existe um viés político, ideológico das pessoas que estão alimentando a IA, por isso que é importante chamar a atenção para você e dizer para você que é importantíssimo que você faça parte dessa revolução, né? Que você alimente esse banco de dados mundial, fazendo perguntas e também é importante salientar de que nós acreditamos que o ser humano de verdade não vai ser substituído, né? Da forma com que, quando a gente olha para tarefas simplesmente operacionais, né? Então, a capacidade de pensar continua com o ser humano. Esse podcast especial é um oferecimento do Tela Educação, apresentado por mim, Edu Silva. Te vejo na próxima semana com a parte 2. Até lá!